Reencontro divino. 3 revelações sobrenaturais do Santo Milagroso para suas causas urgentes. A pequena cidade do interior pulsava com fé enquanto se aproximava o dia dedicado a Nossa Senhora Aparecida. Em cada esquina, bandeirinhas coloridas pendiam, e as orações reverberavam como um eco divino. Ana, uma mulher de 32 anos que sempre encontrou consolo nas tradições da nossa cultura católica, se via em meio a um turbilhão emocional. Desde que a doença cruel se abateu sobre sua mãe, uma sombra de desesperança pairava sobre o lar. Enquanto todos rezavam com fervor por milagres, a angústia a paralisava. Em uma noite nublada, Ana decidiu que precisava ir até a capela, onde os fiéis se reuniam para pedir intercessões espirituais. Ao entrar, uma luz intensa iluminou o altar. Os murmúrios de orações cresceram como um coro celestial, e Ana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O pastor local, com sua presença marcante, compartilhou um testemunho de fé que falava sobre a força das preces. Deus está aqui, prontos a realizar o impossível, suas palavras reverberavam. Naquele momento, Ana renovou sua fé, clamando em alta voz por um milagre. Em um instante sem igual, uma brisa suave envolveu, como um abraço do céu, enquanto lágrimas de alívio deslizavam por seu rosto. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Após a oração fervorosa, uma onda de sussurros se espalhou pela comunidade. A saúde da mãe de Ana estava melhorando inexplicavelmente. As pessoas começaram a se reunir na praça, formando um mar de rostos alegres, e as orações que antes pareciam apenas palavras agora se transformaram em cânticos de adoração. Ana olhou para o céu estrelado, sua esperança renascendo como um sol radiante após a tempestade. Uma multidão em procissão se formou, todos agradecendo ao Santo Milagroso por um milagre que parecia impossível. O testemunho da recuperação de sua mãe se espalhou, elevando a fé da comunidade a um novo patamar. Em meio a risos e lágrimas, Ana percebeu que aquela união era um novo começo, um sopro de vida que a cidade tanto precisava. Contudo, enquanto a alegria brotava na cidade, uma nuvem escura emergiu do além, trazendo desafios que testariam a fé coletiva. Ana sentiu um frio na barriga, uma inquietação que não poderia ignorar. Estaremos prontos para enfrentar o que está por vir? O que mais Deus tem reservado para nós? A pergunta ecoava em sua mente. O futuro continuava envolto em mistério, e a expectativa por novas revelações pairava no ar. A história de fé e luta tinha apenas começado, e as provas divinas seguiam em seu caminho. A noite caiu sobre a cidade, trazendo um manto de silêncio, apenas quebrado pelo sussurrar do vento que passava entre as árvores. Ana, ainda envolta na alegria da recuperação de sua mãe, não conseguia afastar a sensação de que algo estava prestes a acontecer. Era como se as estrelas no céu dançassem em um ritmo diferente, trazendo uma mensagem oculta só para ela. As reuniões na capela se tornaram mais frequentes. A comunidade, unida pelo amor e pela gratidão, buscava manter a chama da fé acesa. Mas Ana sentia uma pressão crescente, como um peso em seu coração. As conversas giravam em torno da cura, mas havia murmúrios sobre outros desafios. Na verdade, alguns familiares e amigos começaram a relatar problemas, doenças surgindo do nada e situações que levavam à desolação. Por que agora, Senhor? Ana se perguntava, enquanto caminhava pelas ruas iluminadas por lanternas. Por que, logo após o milagre, a tempestade parece se intensificar? Era um dilema que a acompanhava. Ao chegar à capela, decidiu permanecer sozinha por alguns momentos, pedindo orientação. Enquanto se ajoelhava, a brisa que antes a confortara voltou a aparecer, como se fosse uma amiga íntima. E ali, no silêncio quebrado apenas pelo canto distante de um pássaro, uma voz suave em sua mente a guiava. A fé que não é testada é uma fé que não cresce. Ana ergueu os olhos, sentindo um calor intenso preencher seu coração. A insegurança foi substituída por uma determinação renovada. Mas o que a vontade de Deus realmente traria para ela e para a comunidade? Como deveriam eles se preparar para os novos desafios que surgiam? Aquela ideia de um templo de amor e fé poderia ser o antídoto para o que estava por vir, mas Ana sabia que a prova seria intensa. Enquanto os dias passavam, notícias de dificuldade se espalhavam. O padeiro da cidade, conhecido por seu pão fresco, foi forçado a fechar sua loja devido a uma dívida.
A jovem mãe, que sempre trazia alegria ao grupo de orações com sua risada, ficou doente com uma enfermidade repentina. Era como se cada vitória fosse seguidamente acompanhada por um novo desafio, criando uma tensão na atmosfera da cidade. Certa tarde, durante uma dessas reuniões, o pastor tomou a palavra e, com olhos cheios de compaixão e firmeza, falou sobre a força na adversidade. Amados, o Senhor não nos prometeu um caminho sem pedras, mas sempre estaríamos acompanhados. É no fogo que forjamos nosso caráter. Suas palavras reverberavam no coração de cada um presente. Foi um chamado à resistência, um convite a unirem-se mais do que nunca. Ana, tocada pela mensagem, levantou-se, com coragem, compartilhou a inquietação que sentia. Se outros estão enfrentando suas próprias tempestades, precisamos criar um círculo de oração. Precisamos nos apoiar e cuidar uns dos outros. A multidão aplaudiu, e hesitações começavam a se dissipar, dando lugar a uma nova força que unia a todos. E enquanto o espírito de união começava a penetrar ainda mais nas almas, uma luz misteriosa brilhou do altar. Alguém gritou: "Olhem!" Todos voltaram os olhos para a fonte de luz, sentindo uma energia impressionante no ar. Dentro daquela luminosidade, Ana percebeu algo se movendo, formando contornos e figuras que pareciam revelar algo muito mais profundo. Que era aquilo? Quais eram as mensagens que esperava transmitir? Uma nova revelação estava prestes a ser desvelada diante daquela comunidade unida. As perguntas se multiplicavam na mente de Ana enquanto a atmosfera se tornava eletricamente carregada. O que o Santo Milagroso estava prestes a revelar para eles? A iluminação do altar parecia dançar com as sombras das velas acesas, refletindo a inquietude e a expectativa que pairava no ar. Os rostos dos fiéis estavam voltados para a luz, e uma sensação de mistério envolveu o ambiente, como se a própria esperança estivesse prestes a se materializar diante de seus olhos. Ana sentia seu coração pulsar forte, uma batida de fé e ansiedade que se entrelaçava. As figuras na luz começavam a se definir. Eram contornos de pessoas e seres que pareciam olhar diretamente para a congregação, como se reconhecessem cada um ali presente. Entre os murmúrios admirados, Ana teve a impressão de que era mais do que um simples fenômeno. A aura intensa tinha um propósito, e ela estava sedenta por compreendê-lo. O que aqueles contornos revelariam? A promessa de um consolo divino para as tribulações atuais parecia palpável. "Silêncio, por favor," o pastor disse, sua voz forte ecoando na capela. Ele se aproximou do altar, os olhos fixos na luz mágica. O ambiente se aquietou em um instantâneo. Então, uma melodia suave invadiu o espaço, envolvendo a todos numa onda de paz. Ana fechou os olhos, permitindo que a música tocasse seu espírito, e sentiu uma presença amorosa se aproximar. Estava ali a certeza de que não estavam sozinhos. Uma das figuras se destacou, uma mulher de semblante sereno, que parecia irradiar compaixão e compreensão. Ana a reconheceu instantaneamente. Era a jovem mãe que frequentemente alegrava as reuniões com seu riso. Com um gesto delicado, a figura apontou para a congregação, e o som da música se transformou em um canto doce. "Eu estou aqui. Seus lamentos não passam despercebidos. Eu ouço vocês." Lágrimas começaram a escorregar pelas faces dos presentes. Era como se aquela voz tocasse diretamente em suas feridas, trazendo à superfície uma esperança esquecida. Com firmeza, a mulher continuou: "As tempestades que enfrentam são parte de um plano maior. O Senhor não desampara seus filhos. Ele está moldando um novo caminho através de vocês." Ana se sentiu aquecida por dentro. Cada palavra parecia preencher os vazios que a angustiaram nos últimos dias. A comunidade estava ali, unida em dor, mas agora, iluminada por uma nova perspectiva. O amor de Deus pulsava em cada coração, e a música celestial envolveu todos como um tapete de graça. Um novo contorno começou a se formar entre as luzes, emanando uma intensidade que fazia tremer o chão. Era um homem, forte e iluminado, que falou com autoridade. Crer é a chave. A fé é o seu escudo e a oração, sua espada. Se unirem suas vozes, o Senhor verá. Ele se moverá por vocês. Ana sentiu um frio na espinha. As palavras ressoaram em sua alma, e ela compreendeu que a verdadeira batalha estava por vir. Mas havia uma certeza: a união traria vitória. Ela se levantou novamente, mas desta vez, as palavras saíram como uma declaração fervorosa: "Nós seremos a luz uns para os outros. Vamos clamar juntos até que algo extraordinário aconteça." Quando pediu para que cada pessoa pegasse a mão de quem estava ao lado, a capela ficou envolta por um calor abrangente. O poder da unidade se manifestou a cada toque e a cada lágrima compartilhada. O que era um simples círculo de oração se transformou em um exército de fé,
prontos para enfrentar o que estava por vir. Mas, enquanto os ânimos se aqueciam e as vozes se uniam, uma escuridão de novo parecendo se aproximar do horizonte. As nuvens carregadas indicavam que a tempestade não havia se dissipado. Quantos desafios ainda guardavam a porta? Com o coração acelerado, Ana olhou para os rostos iluminados ao seu redor e se perguntou: estamos prontos para o que Deus está prestes a revelar em meio a essa luta? E a resposta ecoou em seu espírito, instigando um anseio profundo por mais. O que viria depois poderia ser tanto um livramento quanto uma nova prova. E essa incerteza ressoava como o mais poderoso dos chamados. As vozes na capela começaram a se elevar, criando uma sinfonia de adoração que dançava no ar perfumado de incenso. Ana sentia que a atmosfera havia mudado, tornando-se densa de expectativa e de promessas. Enquanto as mãos dadas formavam uma corrente de esperança, uma sensação de poder unificado pulsava como um só coração. Essa união não era apenas uma demonstração de força, mas um testemunho do amor que, em meio às tribulações, se tornava ainda mais evidente. E foi nesse momento, quando a adoração atingiu seu pico, que um silêncio profundo pairou sobre todos. Era uma pausa não planejada, quase sobrenatural, como se o próprio céu estivesse observando, aguardando. Nos olhares, nas expressões, uma pergunta silenciosa: o que vem a seguir? O pastor, aquela figura forte e serena, pegou a palavra novamente. Seus olhos brilhavam com a luz interior que parecia ter aumentado. Queridos irmãos e irmãs, hoje não estamos aqui apenas para clamar. Estamos em um momento de revelação. O Senhor se move entre nós. Sua voz reverberava com autoridade, cada palavra ecoando nas paredes da capela. Ana sentiu seu coração acelerar. O que ele diria? O que ele, Deus, estava prestes a revelar? Vocês sabem, muitas vezes, as respostas que buscamos estão ocultas nas mensagens que recebemos. Vamos nos abrir para isso. Vamos ouvir e compreender. O pastor fez uma pausa, o ambiente pesando com a expectativa do que viria. Ana percebeu que seus olhos começavam a brilhar, como se fossem janelas para uma luz interior. De repente, a figura da jovem mãe apareceu de novo na luz, mais nítida do que antes. O olhar dela era acolhedor e intenso. Não temam a tempestade. As 3 revelações que hoje vos trago são chaves para o seu livramento. Vocês devem estar atentos, abram seus corações. As palavras dela eram um chamado para um entendimento mais profundo. Primeira revelação: a fé verdadeira é lâmpada que navega nas trevas. Quando vocês se sentirem perdidos, voltem-se para a luz que brilha dentro de vocês. Acreditar que o Senhor está com vocês é o primeiro passo para a libertação. As cabeças acenaram. Ana apertou a mão ao seu lado com mais força, sentindo o batimento forte da certeza no coração dos irmãos. A esperança começava a despontar lentamente, como o sol surgindo no horizonte após uma noite longa e sombria. Segunda revelação: a dor não é o fim, mas um caminho para o renovo. Cada lágrima que cai é um grão de areia que modifica a paisagem de suas vidas, transformando o deserto em jardim florido. O sofrimento os molda, mas não os define. Ana lembrou-se de seus medos, dos tempos em que chorou sozinha em casa, das vezes em que se sentiu desgenerada e sem saída. Mas tudo aquilo era parte de algo maior, uma transformação que Deus estava realizando. E então, enquanto a congregação respirava fundo, se preparando para a terceira revelação, as luzes começaram a pulsar no ritmo da adoração. Terceira revelação: clamar é o nosso poder, mas perseverar é a nossa vitória. Se unirem seus corações em oração contínua, mesmo as montanhas se moverão. O Senhor está esperando por suas vozes, por sua fé, para agir. Os espíritos foram elevados. Ana sentiu a chispa da fé se acender dentro dela e, sem resistir, começou a orar em voz alta, contagiando a todos. Aquela oração unida era como um hino de batalha. As palavras de adoração eram intercaladas com clamor e gritos de alívio, uma onda de emoção que escorria por todos ali presentes. Mas, à medida que a energia se intensificava, uma sombra próxima ao altar chamou a atenção de Ana. Algo se movia além da luz, uma sensação inquietante atravessou seu coração. O que era aquilo? Seria um sinal de desafios que se aproximavam? Em meio à celebração, um arrepio percorreu sua espinha. Estamos prontos para enfrentar o que está por vir? Essa dúvida, esse novo chamado, surgia agora no meio daquela atmosfera cheia de promessas. O que se desenrolaria após as revelações? Ana não sabia, mas uma certeza ecoava em sua alma: a presença de Deus estava ali, e a luta poderia estar apenas começando. Ana engoliu em seco, apenas uma fração de segundos, mas que lhe pareceram uma eternidade. Olhando ao redor,
Viu as expressões misturadas de euforia e temor no rosto de cada irmão e irmã. A atmosfera, anteriormente vibrante com o calor da adoração, agora parecia pesada como as nuvens antes de uma tempestade. A sombra que havia chamado sua atenção permanecia ali, constante e inquietante, como um aviso de que algo sobrenatural estava prestes a acontecer. Quando o pastor ergueu as mãos, um novo murmúrio começou a ecoar. Não tenham medo. O Senhor nos trouxe aqui hoje para nos fortalecer. Cada um de vocês tem um papel nessa hora. A força em sua voz trouxe um sopro de coragem. Ana sentiu sua fé se reacender. Era como se a sombra próxima ao altar fosse um convite, não um obstáculo. Deixem que a luz de Deus opere em suas vidas. As revelações foram dadas, mas agora precisamos agir. O pastor dizia enquanto caminhava lentamente pelo altar, suas palavras tocando os corações. Ana começou a vislumbrar a possibilidade de um combate. Aquela luta estava longe de ser de carne e osso. Era uma batalha espiritual, e ela não estava sozinha. Os olhares se encontraram novamente, e, dessa vez, as mãos se apertaram um pouco mais, como se as almas se entrelaçassem numa corrente invisível de fé inabalável. Uma jovem do fundo da capela começou a cantar, sua voz suave e cheia de emoção. A melodia ultrapassou a tensão, criando um abrigo de adoração ao redor de todos. Era a canção da vitória, uma entoação que convidava a confiança na proteção divina. Todos começaram a acompanhar, um coro espontâneo que subiu ao céu, como fumaça de incenso. Estamos prontos, Senhor! Ana exclamou, sentindo um calor percorrer seu corpo. Estamos prontos para lutar, para enfrentar e, acima de tudo, para confiar. Com cada nota que emitia, a sombra à frente do altar parecia hesitar, como se não suportasse a luz que crescia a cada instante. As vozes da congregação não eram somente sons, eram orações lançadas ao céu, e Ana as via como flechas que rompem as trevas. As revelações ganhavam forma novamente em seu coração. Se a fé é lâmpada, como ela pode brilhar se não somos capazes de usá-la? O pastor se dirige novamente ao grupo, o olhar firme. Lembrem-se, irmãos. A verdadeira adoração não é apenas em palavras, mas em ações. O que nos resta agora é a reverberação da nossa fé. Clamem, lutem, façam da sua vida uma declaração viva do amor exemplar do Senhor. Ana sentiu que algo se movia dentro dela. Uma inquietação se transformou em certeza. Ela se lembrou das conversas anteriores com seu grupo de jovens sobre o poder transformador da oração. Clair, uma amiga próxima, a olhou com um sorriso terno e encorajador. As palavras de cada um ecoaram na memória, uma visão de um futuro moldado pela fé e ações. Iniciemos uma corrente de oração. Ana sugeriu. Um clamor ininterrupto. Se o Senhor está aqui, nossas vozes devem se levantar. E se a tempestade está chegando, que venham exatamente como as ondas do mar, sabendo que temos um portão de ouro nos aguardando. As vozes começaram a fluir novamente, mas agora com fervor renovado, como se uma nova corrente tivesse sido estabelecida. Cada palavra era uma promessa, um grito contra a sombra que ainda pairava. Entretanto, no meio dessa liberdade espiritual, um profundo silêncio novamente se estabeleceu. A sombra pareceu tomar forma, revelando uma imagem mais clara à medida que o ar vibrava com o clamor de fé. Vocês estão prontos para ver a manifestação do poder de Deus? Perguntou o pastor, em um misto de fé e desafio. Antes que alguém pudesse responder, uma explosão de luz preencheu a capela, e Ana mal teve tempo de se preparar para o que estava por vir. Ouvindo a música da adoração e a luz deslizando pela rocha, ela percebeu que essa experiência tinha algo de grandioso, algo que ela jamais imaginaria. Com olhos arregalados, Ana não pôde deixar de se perguntar, o que essa luz trará? É um novo começo ou um desafio a ser enfrentado? E com essa dúvida fervilhante, ela olhou para o altar, aguardando com expectativa o que Deus estava prestes a fazer. Um silêncio gelado se abateu sobre a capela, como se até mesmo as paredes fossem cúmplices da expectativa que pairava no ar. Ana sentiu seu coração pulsar mais forte. A luz, que antes parecia apenas uma explosão, agora se organizava em formas familiares, como se pequenas faíscas de esperança estivessem se juntando para iluminar uma sombra que há muito vinha atormentando. As vozes, que antes ecoavam com fervor, agora se calaram, cada fiel contemplando a visão que estava prestes a se revelar. O pastor, imerso no brilho celestial, ergueu novamente suas mãos. Seu semblante refletia uma paz inexplicável que transcendeu a atmosfera tensa. A luz que vocês veem é a presença do Senhor. É Ele que vem para trazer revelações e restaurar almas. O que está diante de nós é mais do que uma manifestação. É o recurso divino em nosso meio. Ana fechou os olhos por um instante, permitindo que as palavras do pastor penetrassem em seu espírito.
Ela lembrou-se de momentos passados, como suas orações solitárias no quarto, momentos em que ela buscou entender sua missão. O desejo de ver o milagre, de ser usada como instrumento de mudança, tornou-se uma chama viva dentro dela. Senhor, o que me pedes? Ela sussurrou, sentindo que a luz pulsava com intensidade. No instante em que essa oração saiu de sua boca, uma voz diferente, suave e poderosa, começou a ressoar. Era como se emanasse da própria luz que iluminava a capela. Ana, a voz soou. Era um chamado, um toque direto ao coração. Você foi escolhida para mudar o ambiente ao seu redor. A escuridão não prevalece quando a verdade é proclamada, e você será uma proclamadora dessa verdade. As lágrimas escorriam pelo seu rosto. O que significava ser escolhida? O que ela deveria fazer? O momento era de revelação, e toda a congregação estava em um clima de profunda conexão espiritual. Muitos começaram a levantar as mãos, como se cada um tivesse recebido uma parte da mesma mensagem. As visões se tornaram mais vívidas, colocando-se diante de Ana como janelas para um futuro. Eram imagens de pessoas libertas, famílias restauradas, corações quebrados sendo curados. Temos a seguir numa jornada de fé. O que vocês estão vendo é o que eu farei entre vocês. Proclamou a voz mais uma vez, enquanto as paredes da capela tremiam levemente, como se o próprio céu estivesse vibrando de alegria. Logo, Clair, que estava ao lado de Ana, se virou com um olhar tão intenso que ela mal conseguiu conter seus próprios sentimentos. Você ouviu isso, Ana? Precisamos nos mover. É hora de agirmos. O que quer que isso signifique, você vai liderar com a nossa fé, não é? A congregação começou a murmurar em acordo, cada um reconhecendo algo mais profundo dentro de si. Ana sentiu um calor avassalador tomar conta dela, como se a luz estivesse preenchendo cada canto de sua alma. Com a presença divina tão próxima, ela soube que não era apenas um chamado individual, mas um chamado coletivo. Cada coração alinhado, cada espírito pronto para a ação, carregando uma missão de amor e verdade. Então, vamos nos unir. Ana declarou, sua voz firme. Não deixaremos que a sombra nos atinja. Caminharemos juntos, proclamando a vitória do nosso Deus sobre nossas vidas e sobre aqueles que ainda não conhecem a verdade. Vamos nos comprometer. Vamos avançar com ousadia. E enquanto cada membro da congregação levantava suas vozes novamente, a luz parecia se intensificar ainda mais, pulsando em harmonia com as palavras que eram ditas. Mas, de repente, um estrondo se ouviu. A luz se agitava e a sombra mudou de forma, agora se contorcendo em resposta ao clamor fervoroso dos fiéis. Ana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Algo poderoso estava prestes a acontecer. Estamos prestes a entrar em um novo nível de revelação e testemunho. Gritou o pastor, sua voz ecoando com autoridade. Mas teremos que estar prontos. O que está por vir exigirá coragem e fé, porque o ato de Deus é sempre precedido por um desafio. São vocês capazes? A sombra, agora mais clara, parecia ganhar contornos distintos, revelando algo que muitos temiam. O clima estava prestes a se transformar outra vez, e a ansiedade crescente no coração de Ana apenas confirmava que o que estava por vir seria monumental. Era o momento crucial de seu chamado. Com o espírito vibrante, ela questionou, o que essa sombra realmente representa? É apenas um desafio, ou é a porta para a manifestação do nosso Deus? E assim, a expectativa se solidificou. A batalha estava apenas começando. A luz na capela começou a pulsar com uma intensidade quase palpável, como se estivesse viva, respondendo ao clamor da congregação. Ana sentia seu coração acelerar, uma mistura de medo e determinação atravessava seu ser. Aquela sombra que se tornava mais nítida, carregava consigo as incertezas que ela e outros membros da congregação vinham enfrentando. Pastor, agora com um olhar firme, começou a falar novamente, mas sua voz era impregnada de um peso quase sobrenatural. Irmãos e irmãs, o que está se manifestando diante de nós não é apenas um teste. É uma oportunidade. O Senhor está nos chamando para um nivelamento maior em nossa fé. Preparem-se para enfrentar a resistência que vem, pois ela servirá apenas para nos fortalecer. Ana observou. Alguns estavam visivelmente inquietos, sussurros nervosos se espalhavam enquanto os rostos de alguns fiéis se tornavam pálidos. A sombra agora parecia dançar em torno deles, como se tentasse desviar a atenção da luz brilhante que emanava do altar. Não apenas uma luta física se desenrolava, mas uma batalha espiritual crua, cada um enfrentando seus próprios medos e inseguranças. Mas lembrem-se, a luz do Senhor sempre prevalece. O pastor insistiu com vigor, energizando a congregação. Ele está aqui para libertar, para curar e para restaurar.
Precisamos unir nossas vozes e clamar por sua ajuda. Vamos juntos fazer uma guerra de louvor e adoração. Ana sentiu que cada palavra ressoava dentro dela, como um eco de algo que há muito esperava ouvir. Sim, vamos lutar em louvor. Ela gritou, sentindo um ímpeto irromper dentro de si. Com isso, ela levantou suas mãos, e logo outros começaram a fazer o mesmo, como um mar agitado de determinação diante da adversidade. As vozes começaram a se unir em um coro poderoso, ecoando pelas paredes da capela. Era um verdadeiro clamor de fé, um grito desesperado e audacioso por intervenção divina. E, à medida que oravam juntos, a luz parecia se intensificar ainda mais, como uma resposta direta a cada palavra. Mas algo sublimemente errado estava prestes a irromper entre eles. Com a intensidade do louvor se elevando, a sombra opressora parecia convulsionar, como se estivesse tentando se libertar da reluzente luz que a envolvia. Ana, sentindo uma força sobrenatural, fechou os olhos e focou sua mente na presença de Deus. E foi nesse momento que houve silêncio repentino, um silêncio que cortava mais do que qualquer som. A luz piscou, e Ana vislumbrou cada peso que sua congregação carregava, cada desafio que abrigava em seus corações. Ela sentiu que a sombra representava mais do que um mero obstáculo físico. Era a dúvida, o medo, as incertezas que secavam a fé. Ana respirou fundo, abrindo os olhos, e declarou: eu libero a nossa fé. Cada um de nós é parte desta luz. Não podemos permanecer enclausurados pela sombra. Sua voz ecoou pelo espaço, provocando murmúrios de concordância. O pastor sorriu, e, naquela fração de segundo, houve uma conexão mais profunda entre todos. Ali, uniam-se em um propósito superior. Em meio ao tumulto, uma voz ressoou nas profundezas de sua alma: acreditem, eu estou com vocês. Prepararão o caminho para os meus milagres. Aclamou novamente, ecoando cada palavra na atmosfera recheada de poder espiritual. O quarto tremeu novamente com um sussurro de algo além do que podiam compreender. Ana estava tomada por uma sensação estranha de coragem e clareza. Mas de repente, um profundo tremor atravessou a capela. As luzes piscavam, e o chão parecia vibrar sob os pés, como se a própria criação estivesse reagindo ao clamor da fé coletiva. O que estava por vir era digno de temor, mas também de esperança. Ela questionou em sua mente: estamos prontos para isso? O que mais Deus está prestes a revelar? E enquanto a sombra se agitava, como se ansiosa para combater a luz, Ana soube que aquela batalha espiritual estava apenas começando. A expectativa crescia. O coração da capela parecia pulsar em sintonia com a fé e a luz crescente. O momento da verdade se aproximava, e Ana sabia que respostas estavam prestes a surgir. Mas até onde eles poderiam ir juntos? E quais milagres aguardavam além das sombras? A atmosfera na capela estava densa, pesada como uma tempestade prestes a eclodir. O tremor sob os pés de Ana crescia em intensidade, assim como a inquietação em seus corações. As vozes de louvor, antes cheias de vigor, agora se misturavam com murmúrios de temor. Mas mesmo assim, havia uma chama acesa, uma esperança crescente que pulsava nas veias de cada fiel. Não podemos perder a esperança, irmãos. O pastor exclamou, sua voz agora uma combinação de autoridade e ternura. O Senhor está aqui. Ele tem promessas para nós. Se estivermos dispostos a ouvir, Ele revelará o seu plano. Ana sentiu uma onda de fé atravessar seu corpo. As palavras do pastor eram como água corrente em um deserto, refrescando a sede de cada um ali presente. Ela inspirou o ar pesado, sentindo a presença de Deus como uma brisa suave que cortava a tensão do momento. Então, como um relâmpago cortando o céu escuro, a luz brilhou intensamente. Uma nova revelação inundou a capela, e Ana não pôde deixar de se perguntar o que Deus estava prestes a fazer. Imaginar os milagres que porventura brotariam dali trouxe um arrepio à sua espinha. A sombra ainda se contorcia, mas a luz estava tomando conta, lentamente, passo a passo. Eu estou com vocês, amados, ecoou a voz interior que Ana havia ouvido antes. A fé é um convite à transformação. Vocês devem abrir seus corações e se preparar para a mudança. Uma onda de coragem se derramou sobre a congregação. Mãos começaram a ser erguidas novamente, e agora, ao invés de um mar de insegurança, surgia uma onda de determinação. A conexão entre eles parecia mágica, uma energia que transcendia o físico e tocava o espiritual. Levantem-se em adoração. Façamos uma corrente de fé. Gritou Ana, sua voz firme e clara. Um novo retorno ecoou. Frases de esperança, desejos de transformação começaram a fluir, como se cada um estivesse deixando as suas cargas de lado. A sombra podia tentar,
mas a luz estava ganhando espaço. Mas então, algo inesperado aconteceu. A sombra, antes contorcendo-se em desespero, começou a se aglomerar em um ponto específico, formando uma figura nebulosa. O ar se tornou gelado e um silêncio pesado envolveu a capela. À medida que todos encaravam a proposta sombria, Ana respirou fundo e olhou para o pastor. Estamos juntos, pastor. A luz nunca nos deixará. Ela gritou, estimulando aqueles ao seu redor a permanecerem firmes. A união da fé ressoava como um clarim de guerra. Era um clamor por liberdade, cura e entrega. Foi nesse instante que a figura se distendeu, revelando uma imagem que se assemelhava a um rosto humano. Seus olhos eram 2 abismos sem fundo, e sua boca se retorcia em um sutil sorriso. Ana sentiu medo carpir em seu estômago, mas uma parte dela sabia que a luta não era contra carne e sangue, e sim contra o que estava nos recessos da fé deles. O que você deseja? O pastor, cheio de bravura, questionou. Seu tom não era de confrontação, mas de autoridade. Confiança, dúvida, temor. A sombra respondeu, a voz ecoando como um sussurro de vento. Estava claro que a batalha espiritual não era apenas externa, mas uma luta interior refletida naquele instante decisivo. Ana sabia que o momento pedia uma ação. Libertamos nossos corações da dúvida. Nós acreditamos em ti, Senhor. Seus gritos se entrelaçavam com os de outros, formando uma sinfonia de reverência. O som de suas vozes começava a engolir a presença opressora, e a luz se intensificava, inundando o espaço com um brilho que ofuscava a sombra. Mas o sussurro da dúvida persistia, entrelaçando-se com as vozes da adoração. Ana percebeu que havia um desafio mais profundo à frente. Como poderiam permanecer firmes e unidos, mesmo diante das incertezas? Estava claro que a batalha não terminaria tão fácil. Para que milagres acontecessem, teriam que confrontar o que a sombra lhes dizia. O manto da dúvida se estendia ao seu redor, e Ana percebeu que não era só uma sombra, mas uma armadilha da mente. Sem dúvida, um despertar estava se formando. As respostas exigiam coragem e determinação. Qual seria o próximo passo? E, acima de tudo, até onde sua fé os levaria? A resposta estava iminente, mas, ao mesmo tempo, o futuro permaneceu envolto em mistério. Uma onda de louvor parecia ecoar como um rugido dentro da capela, mas a presença da sombra ainda pairava, como um nevoeiro frio. Ana fechou os olhos por um breve momento, buscando a calma em meio à tempestade. Ela sabia que a verdadeira batalha não era com o que os olhos podiam ver, mas com as inseguranças que habitavam o coração. Senhor, dá-nos força para lutar. Era um clamor coletivo. As vozes se uniam em um só tom, e naquele momento, a luz começou a brilhar ainda mais intensamente. Cada mão levantada era como um farol apontando para os céus, uma busca por conexão, por transformação e por milagres. Ana podia sentir a eletricidade no ar, uma expectativa palpável de que algo grande estava para acontecer. O pastor, com seu olhar firme e sua postura confiante, seguiu no comando. Amados, temos que encarar isso de frente. A sombra quer minar nossa fé, mas sabemos que a luz prevalece. As palavras dele soaram como um eco divino no coração de cada fiel. Ana viu uma jovem à sua esquerda, os olhos cheios de lágrimas. Não tenha medo, irmã. A fé é maior que toda dúvida. Gritou. O sentimento era contagiante. Mais braços se erguiam e, com cada gesto de adoração, a sombra parecia menos ameaçadora. Era uma luta não apenas pela liberdade física, mas uma batalha espiritual, um resgate de suas almas. Foi então que, como um chamado, Ana sentiu uma inspiração divina. Deus, revele-nos o que devemos fazer. Ela pediu, e, em resposta, a imagem da sombra começou a se desvanecer. Era como se cada nota de adoração estivesse desintegrando suas trevas, trazendo à tona algo mais profundo. O silêncio pesado que havia se instalado começou a se romper, dando lugar a sussurros de testemunhos e promessas. O ar estava mudando, pulsando com a presença de algo maior. Ana percebeu que não se tratava apenas de enfrentar o que os rodeava, mas de uma jornada de reencontro consigo mesmos, um acolhimento das próprias fraquezas. Vamos juntos, irmãos. É hora de nos entregarmos ao Senhor com coração puro, exclamou o pastor, enquanto a congregação se unia em um único clamor. Nesse instante, Ana sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo. Era como se a luz penetrasse em todas as áreas sombrias, trazendo esperança de cura. Quebra as correntes que nos prendem, Senhor. Liberta-nos de toda dúvida. A voz de Ana subia, ecoando com a força do espírito coletivo. Enquanto o louvor se intensificava, a sombra pareceu hesitar, recuando momentaneamente. Todos podiam sentir que estavam próximos de algo monumental. A vitória é nossa, em nome de Jesus.
gritou o pastor, e as palavras se tornaram um mantra. Mas a sombra, mesmo em retirada, ainda era astuta. São apenas palavras, não padrões. É a sua fé que será testada. Sussurrou, sua voz como uma brisa gelada cortando o fervor do momento. Ana se lembrou das dúvidas que já a assaltavam, o peso da insegurança que muitas vezes tentará carregá-la para longe da luz. Não permitiremos que a dúvida nos vença. A nossa fé é a arma mais poderosa. O Senhor já nos disse, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, poderão dizer a esta montanha que se mova. As palavras da jovem ecoaram por toda a capela. A determinação crescia como um incêndio. Ana percebeu que a verdadeira batalha estava em manter a fé diante das dificuldades. Era um novo despertar. Era hora de confrontar os medos e transformar as incertezas em convicção. Estamos juntos nessa, Senhor. Juntos na fé. Gritava, enquanto outras almas se uniam a ela. Mas ainda havia uma pergunta no ar. Qual seria o próximo passo? Com a sombra ameaçando, qual estratégia divina lhe seria revelada? E, acima de tudo, eles estavam prontos para se entregarem a um novo propósito. Mesmo que isso significasse enfrentar o que estava escondido dentro de cada um, o mistério continuava a pairar. A sala ardia em adoração e as perguntas pairavam no ar, como uma promessa de que o divino estava prestes a se manifestar. O clamor de adoração na capela se intensificou, como se todos ali estivessem conectados por um fio invisível de fé e esperança. Ana sentiu seu coração pulsatando em sintonia com a congregação. Cada voz que se elevava era um testemunho de que a fé poderia mover montanhas, e naquele ambiente sagrado, o poder da unidade começava a quebrar as barreiras do medo. Estamos juntos, Senhor. A voz do pastor ressoava, cheia de autoridade, em meio à tempestade espiritual que enfrentavam. A vitória é nossa. Ana ergueu as mãos, sentindo seu espírito elevado pela serenidade que dominava o espaço. E então, a sombra, que antes parecia ameaçadora, começou a hesitar. Um murmúrio de coragem percorreu a capela, e a luz emanada do altar parecia pulsar ainda mais intensamente, como se estivesse respondendo ao clamor dos fiéis. Ana pôde sentir que a batalha não era apenas física, era uma luta que começava a se desenrolar nas profundezas de cada alma presente. Lembrem-se, a luz sempre vence as trevas. O pastor proclamou, e cada coração ali presente parecia responder àquela verdade inabalável. Ana olhou ao redor, vendo expressões de determinação, e uma nova onda de fervor tomou conta da congregação. Vamos nos levantar. Sabemos que somos mais que vencedores. Ele exclamou, e as vozes se uniram novamente, formando um hino de esperança e crença. As palavras ecoavam como um mantra, e Ana sentiu que aquele seria um divisor de águas. Todo medo, toda dúvida, estava se dissipando como névoa ao toque da manhã. De repente, uma nova luz brilhou do altar, mais intensa e pura. Ana fechou os olhos, e a imagem da jovem mãe que havia visto anteriormente surgia diante dela, agora mais nítida e graciosa. A presença que irradiava daquele espírito preenchia o ambiente com uma calma poderosa, restauradora. Não temam. O Senhor está com vocês e os guiando através da tempestade. Esse é o momento de revelação. As palavras fluíam como um rio de conforto. Ana sentiu uma paz inexplicável, como se todas as preocupações que havia carregado por tanto tempo estivessem se evaporando. A cada palavra proferida pelo Espírito, algo em seu interior começava a se alinhar, e era como se ela estivesse se preparando para algo grandioso. Primeira mensagem: o amor é a força que os mantém unidos. Em meio à adversidade, nunca deixem de cuidar uns dos outros. Cada ato de amor é uma gota de luz que traz esperança. Aquela verdade ecoou com uma clareza que penetrava fundo no coração de Ana. Ela se lembrou de cada sorriso, cada gesto de carinho que tinha vivido naquelas reuniões e compreendeu que aquele amor era o anseio de Deus em ação. Segunda mensagem: a fé não é uma expectativa passiva, mas uma ação viva. Cada um tem um papel na vitória. A afirmação fez com que o espírito de cada um ali pulsasse com força renovada. Ana sabia que cada oração, cada gesto de fé iniciado por ela e pelos outros, era um passo em direção à liberdade. A luz ainda pulsava forte. Ana percebeu que a sombra já não tinha o mesmo poder, e os rostos ao seu redor exalavam determinação, vibrando em harmonia. Vamos juntos. Vamos lutar pela nossa fé e pelas promessas de nosso Deus. Ana declarou, a voz elevada e cheia de paixão. A ideia de que juntos eram mais fortes preenchia o espaço com calor vibrante. Uma terceira mensagem se fez ouvir, agora mais clara que nunca. A batalha pertence ao Senhor. Vocês somente precisam permanecer firmes e crer que Ele é fiel. Quando as palavras foram ditas, Ana teve uma visão,
a congressão em torno da capela, mãos erguidas, corações unidos em adoração, aquilo era um verdadeiro exército de vencedores. As vozes aumentavam cada vez mais. Aninha e a comunidade começaram a dançar, pulsando não apenas de alegria, mas com uma determinação imensa. A sombra estava em retirada, e a presença da luz era tão intensa que fazia os corações arderem. E quando tudo parecia estar prestes a culminar, uma onda de adoração irrompeu, varrendo a capela como um vento forte, trazendo consigo a promessa de um novo amanhecer. Ana sabia que, apesar das dificuldades ainda por vir, eles estavam prontos. Prontos para testemunhar cada etapa que o Senhor tinha preparado. O pastor, com um sorriso de alegria, disse: agora, é hora de sairmos e compartilharmos essa luz com o mundo. Vamos levar essa chama divinal às nossas casas, às nossas famílias, e a cada pessoa que encontramos. Ana, com o coração cheio de gratidão, sentiu as lágrimas de alegria escorrerem pelo seu rosto. Naquela noite, a cidade do interior não apenas celebrou milagres, mas viveu a transformação. Ela sabia que aquela era a maior vitória, reconhecer que a fé e o amor juntos podem superar qualquer tempestade. E ao se despedir do lugar sagrado, Ana fez uma promessa. Ela seria luz para todos ao seu redor, um testemunho do poder que emana da verdadeira fé. Com passos firmes, entregou-se a essa nova missão com a certeza de que, independentemente do que enfrentar, os laços que uniam aquela comunidade seriam inquebráveis. Agora, é a sua hora. Se você sentiu essa energia, essa luz em sua vida, então não pode deixar de se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de fé. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Compartilhe essa mensagem com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa manifestação poderosa. E lembre-se, comente suas reações e testemunhos sobre essa história. A sua voz é vital. Não espere nem mais um segundo para dar seu apoio e fazer parte dessa corrente de amor e fé.